Você já deve ter percebido o quanto que os shapes ajudam no desenvolvimento de uma peça para as mídias sociais. E ele vem sido usado bastante, principalmente no desenvolvimento de templates e packs de templates para plataformas brasileiras de downloads de mídias sociais editáveis. Mas uma coisa que eu venho notado ultimamente é que ele tem sido usado de forma simples, sem aproveitar todo o potencial que ele tem a oferecer a cada peça. Falando no meu Instagram esses dias, eu vi essa peça aqui, que é um exemplo perfeito de como se trabalhar com shapes em seu layout. Então hoje a gente vai discutir o porquê dela funcionar tão bem e o porquê dela ser tão harmônica aos nossos olhos. Depois disso, a gente vai analisar algumas peças que são públicas lá no Behance para a gente poder entender o que falta nelas e como poderíamos melhorar ela para que ficasse tão harmônicas quanto essa da Pagani. Bom, num primeiro momento o que a gente precisa saber é que o uso dos shapes e o uso da diagramação estão entrelaçados. Um precisa do outro para que haja harmonia em qualquer layout. Por isso precisamos diagramar os nossos textos sempre na mesma proporção dos nossos shapes. Ou seja, se o seu shape é retangular, a gente diagrama esse texto de forma retangular. Se for um shape redondo ou irregular, então a gente precisa diagramar como tal. E aqui vemos um bom exemplo de como aplicar isso aqui nessa peça da Pagani. Note que o shape principal, apesar de ser vertical, tem algumas irregularidades, tanto numa extremidade quanto na outra. Mas você pode observar também que o texto é diagramado de uma forma que não vai contra essas curvas, mesmo também estando exposto de maneira vertical. Bom, eu sei que lá na frente eu vou condenar esse espaço em branco dentro do shape, mas eu já vou me adiantar e explicar o porquê que eu acredito que não esteja errado nesse exemplo aqui, mesmo causando um pouco de estranheza no olhar. Note que nessa peça o designer entendeu que esse grande shape está dividido em duas partes, onde o texto superior segue a curva do shape, mas a inferior é apresentada de uma maneira bem blocada. Isso porque esse texto blocado não sofreria as deformações, já que nesse ponto o shape já é bem mais regular. Note que para os ícones, os shapes também seguem a proporção. Por exemplo, a seta não leva um círculo, mas sim um retângulo. E os ícones como o carrinho e o cartão, que são quase que quadrados, levam quadrados, claro que com as bordas arredondadas. Eles até poderiam ser quadrados, os ícones permitiriam isso. Porém, o que faz sentido é que tudo ao seu redor também esteja arredondado. Por último, ele nos apresenta um rodapé onde ele entende que o nome do evento e a logo do Pagani fazem parte de um conteúdo só. Mas se você observar, ele coloca mais um shape por trás do logo do evento para que a gente entenda e tenha mais atenção por aquela informação. Esse é um dos principais papéis dos shapes no desenvolvimento de peças para mídias sociais. Bom, nesse momento aqui agora a gente vai analisar algumas peças que estão disponíveis lá no Behance para a gente estudar e ver o que poderia ser feito de diferente em cada uma. A questão aqui não é se está feio, se está mal feito ou se está errado, mas sim para descobrirmos como poderíamos deixar uma peça mais harmônica para facilitar a leitura do nosso telespectador, a fim de que ele consiga enxergar a peça como um todo. Se você aparecer aqui, não me entenda mal, não se sinta ofendido. Eu quis trazer esses exemplos reais justamente para a gente entender o que está nos atrapalhando no dia a dia, o que pode estar causando a desarmonia nas nossas peças visuais e como que a gente poderia estar resolvendo esses problemas. Por exemplo, nessa peça aqui, note que o texto não segue a mesma proporção do shape. Note que o shape é bem mais alto, enquanto o texto é bem mais comprimido. Isso acaba deixando uma boa lacuna branca nesse shape. Isso porque esse texto não é suficiente e nem está bem diagramado para preencher todo esse espaço do shape que simula aí uma caixa de conversa. Lembra que eu te falei que a diagramação e os shapes andam lado a lado? Observe que nesse caso o texto está alinhado à esquerda, enquanto o carro e os dois shapes são alinhados ao centro. Isso quebra totalmente a expectativa dessa peça. A solução que temos aqui é de acrescentar um pouco mais de palavras a esse texto, que neste caso ficou um carro que está sempre pronto para as suas aventuras. Claro que alinhando o texto para que fique alinhado com o shape, que nesse caso é simétrico. Fizemos o mesmo com o shape superior para que ele fique alinhado e também aqui adicionamos mais palavras para que tenha um pouco mais de concordância com a proporção desse shape. Agora vejamos aqui um novo caso. Veja como novamente a gente tem uma lacuna muito grande de informações dentro desse shape, ali no lado direito da imagem. O texto está diagramado de forma que entra em cascata de queda, mesmo com o shape seguindo uma linha reta para baixo. Além disso, o respiro da parte inferior dessa peça é bem menor do que o superior, que deixa as coisas um pouco mais espremidas lá embaixo. Além disso, o respiro da parte esquerda é também maior que o da parte direita.
Aqui também vamos precisar refazer um pouco o texto, adicionando mais palavras para que fique um pouco melhor de diagramar. E também a gente vai fazer uma brincadeirinha ali com os textos, no caso a palavra pet, para que a gente consiga deixar toda a diagramação um pouco mais maleável dentro desse shape. Note que agora o texto é diagramado para seguir a forma do shape e até mesmo das imagens que invadem esse shape, como a gente pode ver aqui no exemplo, na parte superior e na parte inferior. Além disso, agora a gente tem muito mais respiro e respiros iguais para todas as extremidades. Agora, neste próximo caso, a gente vai ver uma coisa diferente. Neste caso, a gente vê que os textos e as informações dessa peça não estão dentro de um shape. Bom, é o que a gente pensaria, né? Mas na verdade eles estão sim. O que acontece é que eles não ficam muito explícitos aos nossos olhos, mas se você observar bem, podemos observar essa imagem como 4 shapes iguais. Dessa forma, a gente precisa organizar as coisas de uma forma que fique tudo simétrico aos nossos olhos. Por exemplo, se nós vemos um quadrado aqui neste lugar, percebemos que ele também deixa uma lacuna em branco nesse shape que ele está enquadrado. Isso também acontece na parte inferior das informações, até porque a nossa CTA não está alinhada com o final do nosso texto de apoio. Aqui novamente a gente pode mexer um pouco no texto para melhorar essa diagramação, mas observando que esse texto deve sofrer influência daquele círculo ali que está no centro. Se nós não recuássemos um pouco as últimas linhas desse texto, acabaria tendo conflito ali, igual tínhamos na parte inferior da peça. Note que no texto de apoio eu usei de uma gambiarra para que tudo desse certo. Eu acabei adicionando ali uma seta no final do nosso texto de apoio para que ela acabasse de ponta a ponta naquela caixa. E também para que ficasse mais fácil para a gente alinhar o nosso CTA àquele texto. E agora, para finalizar, a gente vai para mais um exemplo. Esse aqui você pode até achar que não tem nenhum problema, ele é quase que uma pegadinha. Observe essa peça e veja se você consegue identificar. E não, eu não estou falando do problema que temos quanto aos respiros, lá no texto, na parte superior e inferior do shape. Tampouco estou falando da diagramação desse texto. Para mim ele está perfeito e não tem mais o que acrescentar. Bom, se você apostou no selo amarelo, você acertou. Observe novamente aquele layout que vimos lá no início desse vídeo. Agora observe o quão estranho seria se o que contornasse aquela seta fosse um retângulo. Então vamos voltar ao nosso exemplo da lave seca. Observe como todos os elementos desse layout levam as formas arredondadas. Você pode ver elas nos shapes, no texto, nos ícones e até mesmo nessa imagem. Mas apesar de até o próprio texto levar formas circulares, o shape é bem pontiagudo. Observe como poderíamos ter muito mais harmonia simplesmente fazendo isso aqui. Bom, trabalhar com shapes facilita muito a nossa vida, mas usar de forma harmônica agrega muito mais valor ao nosso trabalho. Claro que são casos e casos e muitas vezes teremos as exceções das regras, mas o que eu posso dizer é que tudo vai depender da sua necessidade, da estratégia por trás desse criativo e da solução que você busca trazer. Bom, se você já cometeu algum erro desses, ou então se eu tirei alguma dúvida que talvez você tinha há tempos, ou ainda mais, se você quiser acrescentar alguma coisa a esse conteúdo, deixe aqui nos comentários. E se você quer que eu te ajude um pouco mais de perto, ou então talvez queira que eu faça uma análise, se você utilizou certo os seus shapes, pode ficar à vontade de me mandar mensagem lá no meu Instagram, é @petrosdesign. Se você tem interesse em aprender outros conteúdos de design de forma didática, com exemplos e soluções, você pode estar se inscrevendo aqui nesse canal do YouTube ou me seguindo lá no Instagram, novamente, @petrosdesign. Valeu!